Já, pessoal, por favor, me confirmem se vocês estão conseguindo ver bem aqui a minha tela, a apresentação, me digam se está tudo ok. Se alguém puder me dar esse feedback, por favor. Tudo certo? Perfeito. Então, bom, como eu falei, vamos trocar essa ideia aqui um pouquinho sobre essa questão da polifarmácia, das interações medicamentosas e do tratamento com a cannabis, que é o que a gente tem visto aí como um grande desafio na prática clínica aqui, no manejo dessas medicações e desses ajustes que a gente vem fazendo. Então, para começar aqui, sendo, né, bem claro aqui, deixa eu ver, teve alguém solicitando aqui para entrar, e tem que dar dá para ficar dessa forma, acho que vai ficar melhor assim, né, que vocês também, qualquer coisa eu volto aqui no Meet, deixa eu só mudar o formato aqui de apresentação, vou apresentar nesse formato aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Maravilha. Então, bem-vindo, Alê. A gente está, então, já começando aqui a nossa sessão, né? Um assunto aqui que é bem prevalente na nossa prática, aqui na nossa realidade, que é essa questão da polifarmácia, né? Das interações medicamentosas e, claro, aqui do nosso tratamento com a cannabis, né? E os desafios que a gente tem visto aqui com esse cenário. Então, para começar, apenas trazendo aqui, né, os benefícios da cannabis que, obviamente, a gente tem visto, né, alívio de sintomas de pacientes com doenças crônicas e até mesmo atuando na própria fisiopatologia dessas doenças, pacientes tendo melhora, né, da qualidade de vida significativa com o uso da cannabis, alívio ali de diversos, né, sofrimentos tanto físicos quanto mentais, ah, diversas dessas condições, na maioria das vezes, a gente vê pacientes com doenças crônicas, muitas das vezes pacientes que já tiveram outras estratégias terapêuticas utilizadas ou estão em uso de outras estratégias terapêuticas e até mais, muitas das vezes refratários a essas estratégias. Então, pacientes chegam para a gente com patologias crônicas, em uso de outros tipos de tratamentos e muitas vezes ali sem melhora do quadro e muitas vezes com efeitos colaterais. E a gente tem recebido aí, né, ao longo dos anos, múltiplos relatos, feedbacks, testemunhos aí de que realmente a cannabis vem sendo uma ferramenta ali que vem ajudando nesses pacientes, mesmo quando a gente faz nesse contexto da polifarmácia, que é uma grande preocupação. Então, vamos começar a falar um pouquinho desse termo, né, a polifarmácia, o que significa isso, né, e qual é a importância dessa questão aqui na nossa prática. Então, a polifarmácia ela é o uso de 3 ou mais medicamentos de forma simultânea, né, de concomitante. Na verdade, algumas definições definem como mais de 3 medicamentos. Eu vi definições aqui como 3 ou mais de 3. Então, na verdade, eu, né, vejo ali já como 3 medicamentos, principalmente sendo medicamentos controlados, de efeito com o sistema nervoso central, realmente já como aí uma polifarmácia, e isso gera, na verdade, uma grande complexidade, né, para o tratamento. A gente tem que manejar ali, muitas vezes, os horários das medicações. A gente vê pacientes aqui com tabelas de medicamentos, certamente aí a Rosilene, a Ana, vendo pacientes aí idosos com doenças crônicas, outros pacientes psiquiátricos, né, também com uso aí de outras medicações, tendo que manejar esses medicamentos ali no cenário do dia a dia do paciente. E, obviamente, tudo isso precisa de, né, um acompanhamento, um manejo, né, um monitoramento, para que a gente possa trazer o máximo de benefícios para esse paciente e o mínimo de prejuízos. Mas a gente sabe que, né, não é exatamente isso que acontece quando a gente faz uso desses medicamentos, além dos próprios efeitos colaterais que eles já podem trazer. A gente observa ali que a polifarmácia, propriamente dito, já é bastante prejudicial, causa interações, aumenta o nível, diminui o nível de remédios, a gente acaba ficando muito perdido com relação ao real efeito de cada um,
que é efeito colateral, o que é interação medicamentosa. Então, realmente, a polifarmácia que é o verdadeiro perigo nessa história, né? Muita gente se preocupa que, mas a cannabis vai acontecer tal, vai ter efeito colateral, vai interagir com, né, com essa ou essa medicação. Sim, é para a gente se preocupar com isso. Mas, antes disso, a gente já tem que estar se preocupando com a polifarmácia e com as interações que estão acontecendo com os medicamentos utilizados aí da medicina alopática, né, da medicina convencional, para essas doenças que muitas vezes a gente nem sabe, né, o que está interagindo, o que não está, quem está metabolizando, onde está fazendo efeito. Então, é muito importante que a gente fique atento nessa questão. E aí eu trouxe aqui alguns mecanismos que possam ocorrer de interação. Então, principalmente aqui falando no cenário da cannabis, né, a gente sabe que ela tem uma metabolização ali, principalmente hepática, pela família dos citocromos P450, e que vão existir dois principais mecanismos aí de interação, né, da cannabis com as medicações ou das medicações entre si, vamos dizer assim. O primeiro mecanismo é da própria metabolização, então a gente sabe que elas vão competir muitas vezes ali pelo mesmo citocromo, pela mesma enzima ali de metabolização. E o outro mecanismo é do próprio mecanismo de ação da droga. Então, por exemplo, a gente vai fazer ali uma medicação que tem atuação no receptor de serotonina. A gente já sabe hoje em dia que existe um termo chamado sistema endocannabinoide expandido, que é o endocannabinoidoma, que a gente entende que não está restrito ali, o sistema endocannabinoide não está restrito a receptor CB1, receptor CB2, canabidiol fazendo efeito somente nesses dois receptores, ou THC fazendo efeito somente nesses dois receptores, mas eles irão atuar em vários outros receptores, da família da proteína G, ali, e propriamente receptores inclusive de serotonina e de outros neurotransmissores. Então, esse mecanismo de interação, ele pode ser na atuação nos próprios receptores cerebrais. Então, a gente tem principalmente esses dois possíveis mecanismos. Eu trouxe aqui algumas das principais enzimas, né, que metabolizam aqui alguns dos principais medicamentos. Então, por exemplo, aqui, citocromo 3A4 faz ali metabolização de antidepressivos, antipsicóticos, benzodiazepínicos, estatinas, opioides. Então, antes mesmo de eu pensar em cannabis e interagir com eles já estão interagindo entre si. Então, a gente está fazendo ali um Velígio, uma duloxetina, junto com uma quetiapina, né, junto com um Rivotril, que às vezes pode entrar ali só na dose da noite, mas a gente sabe que tem uma meia-vida extremamente prolongada, de mais de 30 horas, e vai estar fazendo interação. A gente adiciona cannabis nesse cenário, é mais uma possibilidade de interação, não só nessa metabolização aqui do citocromo 3A4, mas também no próprio mecanismo de ação lá nos receptores do sistema nervoso central. Então, outras medicações aqui, mais uma vez, aqui, agora citocromo 2C9, então, falando aqui dos anticonvulsivantes, né, inclusive aqui, trazendo a varfarina, um anticoagulante, que é mais uma das medicações que a gente se preocupa, além dela, outros coagulantes também, que a gente se preocupa. E aí a gente pensa, caramba, então a cannabis, né, vai interagir com o sistema de coagulação, vai ter algum problema ali com isso, vai gerar sangramento? Não. Na verdade, a cannabis ela não atua no sistema de coagulação. A cannabis é utilizada aí, né, a gente já sabe, milhares de anos, se você nunca ouviu falar de uma pessoa que fumou baseado e sangrou, ou que tomou um óleo e teve um AVC hemorrágico. Isso não existe porque a cannabis não tem efeito no sistema de coagulação, mas ela compete com a metabolização da varfarina e de outros anticoagulantes e pode aumentar o nível desses anticoagulantes, como também pode diminuir. Geralmente aumenta, e aí a estratégia que é utilizada é reduzir a dosagem do anticoagulante. Aqui na minha prática eu não tenho visto muitos problemas nesse sentido com relação aos anticoagulantes, mas principalmente com relação aos medicamentos de efeito no sistema nervoso central. Então, isso daqui realmente eu vejo como algo muito significativo aqui para a gente, que traz essa preocupação, né, que está ali por trás do glamour da terapia canabinoide, de que todo mundo quer tomar algumas gotinhas, e que chega aqui, não, já estou tomando aqui minhas gotinhas, tá, e mais o quê?
que está sendo orientado com relação a esse tratamento? Foi orientado de forma adequada? Existe um ajuste de horário? Existe uma intenção de reduzir, de descontinuar medicamentos em excesso? Existe essa preocupação com a polifarmácia? Então, esses mecanismos de interação, principalmente aqui da parte enzimática, eles são muito importantes para a gente compreender e poder realmente manejar ali essas medicações e até mesmo a cannabis quando ela entra nesse cenário. Tá legal? Então, o que é interessante aqui que a gente pense, né, que a gente traga aqui para a nossa prática, justamente são estratégias, né, de monitoramento, de ajuste, tanto da medicação convencional que está sendo feita, quanto da estratégia da medicina canabinoide, do uso da cannabis. Então, a gente vai pensar em implementar ali, né, estratégias de desmames para, né, possíveis reduções ali de medicamentos controlados, medicamentos convencionais, a partir do momento que a gente inicia o tratamento com a cannabis, claro, né, a gente percebendo a oportunidade. Não vão ser todos os pacientes, não vão ser todos os medicamentos que vão ser, né, entrar ali na possibilidade de desmame, mas é necessário que a gente já pense com relação a isso. E, ao mesmo tempo, quando a gente começa a fazer desmame ali de algumas medicações, a gente sabe que muitas vezes o paciente pode até começar a piorar. Por exemplo, se eu começo a fazer um desmame ali de um benzodiazepínico, de um Rivotril, de um Zolpidem na parte da noite, esse paciente realmente ele pode começar a piorar o sono. E aí a gente tem que pensar ao mesmo tempo em fazer o ajuste do extrato que está sendo realizado. Então, eu já muitas vezes, né, entendendo ali o quadro, claro, o paciente começa a fazer um desmame ali do medicamento convencional, a gente já orienta, olha, então 2 semanas ali dessa primeira etapa inicial, daqui a 2 semanas você aumenta mais 3 a 5 gotinhas nesse horário noturno. E sempre fazendo isso, claro, de forma gradual, para que a gente consiga ter aí essa redução das medicações, sem maiores efeitos, né, de abstinência, retorno dos sintomas, e consiga observar se o ajuste da terapia canabinoide está sendo feito. Mas claro que isso não pode ser algo, né, aleatório, ou deixar, né, isso correr solto. Ah, não, volto daqui a 6 meses, volto daqui a 8 meses, a gente vê como é que está. Principalmente para os pacientes que a gente acompanha. A gente precisa ter um monitoramento de perto desses pacientes, que muitas vezes eles não, né, compreendem, né, querem ter consultas mais espaçadas, a questão financeira muitas vezes pode ser ali um empecilho, mas é muito importante que a gente esteja acompanhando regularmente esse paciente. Inclusive, esse foi um dos objetivos que a gente teve aqui quando a gente criou os nossos protocolos terapêuticos, de poder estar ali regularmente acompanhando o paciente, seja o médico, seja a farmacêutica, que vai ter aí essa importância nesse momento de estar ali acompanhando junto com o médico esses ajustes medicamentosos nesse monitoramento, para que a gente faça todo esse processo de transição aí de uma forma tranquila, e que a gente sabe que muitas vezes a gente vai ter que voltar atrás. O paciente iniciou ali um desmame, piora, mesmo com o ajuste do extrato, continua com pior, e às vezes a gente precisa voltar atrás, e a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, sem dúvida, né, a grande maioria das vezes que a gente consegue, né, seguir aí com o desmame, com a descontinuação medicamentosa, esse paciente tem muitos ganhos, né? Por exemplo, pacientes idosos em uso de antipsicóticos, a gente sabe que tem efeitos colaterais graves, vamos trazer alguns exemplos aqui daqui a pouco, né? Efeitos motores, desenvolvimento de parkinsonismo, né? O UpToDate fala que mais de 90% dos pacientes em uso de antipsicóticos vai desenvolver parkinsonismo nos primeiros 3 meses de uso da medicação. Então, e outras ferramentas aí, né, outros livros dizem, né, outras referências dizem que, teoricamente, os antipsicóticos nem deveriam estar sendo utilizados para esses pacientes, e também os benzodiazepínicos. Então, são medicamentos que a gente acaba tendo que utilizar no dia a dia, mas que, teoricamente, a gente vai sempre pensar em trazer outras estratégias para substituir essas medicações, e até mesmo tratando de outros pacientes, pacientes pediátricos com transtorno do espectro autista, pacientes adultos ali, muitas vezes em uso de polifarmácia para quadros psiquiátricos, ou até mesmo quadros inflamatórios, né, utilizando ali anti-inflamatórios, juntamente com opioides, juntamente com antidepressivo, que a gente já viu que está tudo interagindo ali
no contexto da metabolização hepática. Então, a gente acaba, assim, vendo benefícios, esse paciente reduz muito esses efeitos colaterais, reduz as interações medicamentosas e a gente, no final das contas, tem um tratamento muito mais limpo e muito mais interessante para esse paciente. Então, é um pouco assustador aqui esse chart aqui de primeira, né, essas tabelinhas aqui de primeira, mas isso eu tirei de um site que eu vou colocar no grupo aqui ao final dessa apresentação, que se chama theprescribing.org, que é a associação do Canadá que traz alguns guidelines de forma, né, livre ali para profissionais de saúde ou para até mesmo para os pacientes poderem verificar isso, sugerindo algumas medicações e algumas estratégias de desmame. Então, vocês podem ver aqui que a gente está, né, utilizando aqui essa tabela que eles trazem sobre os antipsicóticos. Então, eles aqui mostram, né, alguns antipsicóticos. Opa, desculpa, pessoal. Eles aqui mostram alguns antipsicóticos nessa tabela, quais são utilizados, né? Clorpromazina, haloperidol, aripiprazol, clozapina, olanzapina, risperidona, quetiapina, muitos desses a gente vê recorrentemente aqui. E aqui já do lado esquerdo, né, ele mostra, primeiro, por que o paciente está utilizando? É por conta de psicose, agressão ou agitação relacionada à demência, né? É porque ele tem uma insônia ali que foi precisou iniciar esse antipsicótico para ajudar nesse quadro de insônia. Então, esses pacientes, a gente já estaria ali indicando para eles realmente a desprescrição. E aí ele sugere até aqui embaixo uma forma que isso poderia ser feita, que é de reduzir ali de 25% a 50% dessa medicação a cada 2 semanas e ir monitorando a cada 2 semanas. A gente sabe que isso é um pouco fora da realidade, né? Muitas vezes a gente não consegue acompanhar esse paciente, né, a cada 2 semanas. Pode ser que, até mesmo aqui na minha prática, depois, claro, eu quero ouvir vocês com relação a isso, essa redução seja até um pouco mais agressiva. Eu costumo deixar até um período um pouquinho mais prolongado fazendo essa redução e às vezes até colocando ali dosagens de formas intercaladas, mas é essa sugestão que ele traz aqui. E aí ele também coloca que se o paciente tiver esquizofrenia, né, tiver algum distúrbio esquizoafetivo, bipolar, síndrome de Tourette, autismo, outras condições, alcoolismo e etc., que teoricamente deveria continuar com antipsicótico. Eu já discordo dessa orientação que ele traz aqui. Eu acho que para todos essas patologias, a gente pode sim pensar na desprescrição e na redução do uso do antipsicótico, que é realmente uma medicação que é repleta de efeitos colaterais. Mas claro que cada cenário vai ser um cenário. Então vão ter pacientes ali que, obviamente, se ele está, né, tem uma adição à cocaína e está tendo efeito colateral do antipsicótico, mas não está usando cocaína, vai ser melhor para ele, talvez naquele momento, ficar em uso do antipsicótico. Mas acaba que não é esse cenário que a gente pega por aqui. E aí ele segue aqui com questão de se durante essa redução, né, ele tiver eventos adversos, ele tiver alterações e tiver piora dos sintomas, você pode considerar outras estratégias, né, trazer outras estratégias aqui, medicamentos alternativos, naturais, né, trazer estratégias que cuidem ali da higiene do sono, né, estratégias comportamentais para que essa medicação não precise ser retornada. Pode ser que, se não der certo, ela precisa ser retornada? Pode ser. E ele até sugere aqui que faça pelo menos 2 tentativas antes de dizer que aquilo ali não está dando certo. Tá legal? Então, aqui no lado direito, novamente, ele fala aqui para, né, trazer os pacientes e os cuidadores para próximo, né, mostrar para eles ali essa importância desse desmame, trabalhar junto com eles em tudo isso, e é basicamente o que a gente vem vendo por aqui também. E aí também, nessa mesma plataforma, ele traz um guideline para desprescrição dos benzodiazepínicos. Aqui eu coloco desprescrição, mas tem, né, já vi termos ali de deprescrição ou descontinuação medicamentosa. O importante é que a gente esteja falando aqui essa mesma língua de que essa redução aí dos medicamentos controlados. Então, aqui, mesma coisa, ele fala aqui sobre, né, os benzodiazepínicos e outras drogas Z
que ele chama, né, os opiclones, zolpidem, aí o alprazolam, bromazepam, nitrazepam, várias dessas medicações que a gente já tem também aqui, pacientes na nossa prática utilizando. E aí, ele mais uma vez coloca aqui pacientes que tenham insônia e principalmente para aqueles que tenham mais de 65 anos, independente da duração do tratamento. E obviamente, ali a gente vai tentar evitar como primeira terapia nesses pacientes. Então, aqui, para esses pacientes aqui, e para quem, né, tem entre 18 e 64 anos, mas está utilizando o benzodiazepínico por mais de 4 semanas, ele também já vai indicar essa redução. Aí ele fala que para quem tem outros distúrbios aqui de sono, né, ou ansiedade, questões nesse sentido, ou até mesmo, né, estão ali com a questão do desmame do álcool, né, redução de álcool, teoricamente eles deveriam continuar com o uso dos benzodiazepínicos. E aí, mais uma vez aqui, ele vem com a sugestão, né, de reduzir a cada, né, 25% a cada 2 semanas, e se possível depois também reduzir a cada 12,5%. Muitas vezes a gente consegue fazer realmente isso com medicamentos em gota. Aqui no lado direito, ele não sugere aqui que a gente mude, por exemplo, se o paciente está tomando alprazolam, eu quero desmamar, eu quero fazer isso de forma gradual, que ele não sugere que eu mude para um Rivotril para fazer esse desmame. Isso não seria interessante. Tá legal? Então, ele sugere que fique ali na mesma medicação, que não passe para uma de mais longa ação para fazer isso. E aí traz aqui, né, a terapia cognitiva comportamental, né, terapia dialética, TCC, para auxiliar nos pacientes com ansiedade. E é claro que a gente sabe que os sintomas podem, né, ele pode ter uma recaída, pode ter uma piora do quadro, e que se a gente, mais uma vez, não traz outras estratégias ali para esse paciente, outras estratégias como extrato, medicamentos fitoterápicos, ou até medicamentos convencionais, ou até tratamentos não medicamentosos, a gente muito provavelmente vai ter esse paciente aí tendo uma piora ou até uma recaída desse desmame, e a gente tem que muitas vezes realmente voltar ali com a dosagem para esse paciente. Então, não vou entrar aqui em todos os detalhes aqui dos quadrinhos, eu vou mandar isso para vocês na sequência aqui no grupo, mas é mais uma classe de medicamentos que a gente vê aqui recorrentemente e que a gente também trabalha nesse processo de desmame, e a cannabis vem auxiliando muito. Muitas vezes eu tenho um paciente aqui que inicia com o tratamento com canabidiol, né, e a gente vê uma resposta, a gente começa a reduzir, por exemplo, aqui, a gente começa a reduzir, por exemplo, aqui o Rivotril na parte da noite, e mesmo ajustando o tratamento com o canabidiol, já para uma dose de 75 miligramas, de 100 miligramas, muitas vezes, o paciente não tem uma resposta significativa, muitas vezes ali tendo dificuldade de reduzir o medicamento benzodiazepínico. E aí, o que eu trago de estratégia nesse momento? A gente entra com o THC, que teoricamente vai ser um pouco mais potente e ainda vai ajudar na questão da dependência, vai trazer esse alívio um pouco maior ali na parte da dependência da medicação. Não que o CBD não traga esse efeito, mas o THC vai trazer isso com, vamos dizer, um pouquinho mais de potência e atuando, inclusive, ali em questões de circuitos de dopamina, que a gente sabe que essas medicações ali acabam também participando. E aí, a gente muitas vezes consegue ter sucesso fazendo essa associação, seja de um extrato equilibrado, seja de um extrato rico em THC, seja de uma gama, muitas vezes de THC, que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado com idosos e crianças, né, que não podem ter ali à vista ali o frasco de gama para não achar que é bala e tomar um monte de uma vez. Morrer não vai, mas vai ter efeito colateral significativo, então a gente precisa tomar cuidado com as gamas, mas são essas estratégias que a gente pode estar utilizando nesse desmame, tanto dos benzodiazepínicos quanto dos antipsicóticos. E aqui eu trago mais uma classe aqui, na verdade, tanto a classe dos anticolinestéricos quanto da memantina, e aí, né, já entra aí muito forte aqui na área da doutora Rosilene, né, que é justamente a gente está sempre pensando, né, não é, pelo menos aqui na minha prática, não são as primeiras medicações que eu vou olhar para desmamar, a não ser que, por exemplo, o paciente esteja ali no uso de um Excelon e tenha emagrecido ali 15 quilos, que a gente sabe que o Excelon traz esse prejuízo e nem tenha tido benefício por conta do uso do Excelon. Aí sim pode ser que a gente já pense em olhar
nele direto, né, na rivastigmina. Mas, se não, a gente vai olhar primeiramente para as outras medicações que a gente sabe que não vão atuar na fisiopatologia da doença e, muito pelo contrário, vão, inclusive, piorar o quadro neurológico, o neuropsiquiátrico daquele paciente, piora de memória, piora de alterações ali motoras com parkinsonismo. E aí, depois, a gente tende a olhar para essas medicações. Poxa, o paciente está tomando a medicação por mais de 12 meses, tá? Ele está tendo melhora cognitiva? Ele está tendo benefício? Ele está tendo piora cognitiva? Está tendo algum efeito colateral significativo? É uma demência já muito avançada, que já não está tendo mais nem preocupação com relação à evolução de piora de memória ou qualquer coisa nesse sentido? Então, realmente já dá para pensar nessa redução desses medicamentos. Talvez eles não tenham mais papel, não tenham mais papel. Se é uma medicação que está sendo feita, um tratamento que está sendo feito por menos de 12 meses, mas não tem aderência, né, a família, né, não tem interesse ali, muitas vezes, em fazer esse tipo de tratamento, existem ali interações medicamentosas, tem efeitos colaterais como a agitação que essas medicações podem trazer. Então, então, nesses casos também eu vou pensar em reduzir, fazer o desmame medicamentoso. Senão, eu vou realmente pensar ali em manter essas medicações. Aí, nesse caso, ele até sugere aqui um desmame um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais rápido, podendo ali fazer, né, reduções mais significativas a cada mês ali daquelas medicações e realmente ser mais rápido aí esse processo de desmame. Então, aqui ele, né, diz aqui estratégias para a gente sustentar essa desprescrição, né, sempre estar conversando ali com o cuidador, com o responsável, entender que todo o processo de desmame é uma tentativa, principalmente quando a gente fala desses medicamentos aí, né, que estão possivelmente atuando na fisiopatologia da doença e que não necessariamente a gente vai realmente retirar, a gente vai fazer um teste, ver se o paciente vai ter pior, se realmente aquela medicação já não estava trazendo benefício para ele. E aí sim, a gente vai seguir ali com o desmame e manter esse paciente, né, descontinuado dessa medicação. E sempre olhando esse paciente de perto, sempre tendo ali um monitoramento próximo, que a gente sabe que, né, o ideal é a gente estar fazendo isso em consulta, né? E se esse paciente estiver fazendo parte aqui de um protocolo, ele vai ter outros profissionais olhando por esse processo também de desmame e observando se está tendo alguma piora, se realmente está sendo interessante ali esse desmame. E, mais uma vez, né, sempre pensar em ajustes de medicação que a gente possa fazer. Com relação aos anticolinesteráticos e memantina, acaba que a cannabis ela não vai ter, vamos dizer, tanta atuação, né, substituta. Tem ação nos receptores e acetilcolina, tem ação, né, na parte neuroinflamatória, então também ajudando na fisiopatologia da doença, mas não que ela vá, vamos dizer assim, compensar, como pode muito bem fazer com o uso dos antipsicóticos e dos benzodiazepínicos. Então, esse slide aqui também foi mais um para a gente pensar sobre esse processo de desprescrição, e eu vou enviar essa plataforma para vocês, tá legal? Para que vocês também tenham aí acesso a esses guidelines, mas que na prática eu acabo fazendo um pouco diferente, e agora também, né, vou querer ouvir um pouquinho de vocês. Na prática aqui eu acabo fazendo um processo de desmame bem mais gradual, né, em várias etapas, né, começo aqui com, né, o medicamento, olha, passar para tomar, ao invés de todos os dias aquela dosagem, 2 dias vai tomar a dosagem cheia, um dia vai tomar ali meia dose, ou uma dose reduzida ali em 25%. 2 dias toma cheia, um dia toma a dose reduzida. Passou 2, 4 semanas, vai depender, claro, do prejuízo que esse paciente está tendo com aquela medicação e da resposta que ele teve ao início do tratamento. Mas 2 a 4 semanas, vamos agora passar isso para uso intercalado, dia sim, dia não. Dia toma dose cheia, dia toma 25% ou 50% reduzido da dose. Mais 2 a 4 semanas dessa forma. Depois vamos começar a reduzir um pouquinho mais. Terceira etapa, a gente já começa a usar a dose reduzida por 2 dias e a dose cheia no terceiro dia. Aí, no quarto dia, a gente, teoricamente, está com a dose reduzida ali pela metade ou em 25% diariamente. Paro por aí, vamos se encontrar novamente para a gente traçar aqui a estratégia. Então, dessa forma, a gente muitas vezes não precisa fazer consultas a cada 2 semanas ou a cada 4 semanas,
Então, o paciente, né, ele tem um pouco mais de espaço para fazer o acompanhamento, e a gente faz o desmame também de forma mais gradual, tendo menos risco de dar errado e mais risco aí de ter sucesso nesse desmame, mas essa é uma estratégia que eu venho utilizando e que eu sei que cada um tem uma estratégia diferente. E agora, por favor, pessoal, gostaria de ouvir um pouquinho vocês. Vou até parar aqui a gravação dessa apresentação para que a gente possa começar a conversar e até gostaria de começar, por favor, se a doutora Rosilene estiver por aí, quiser trazer comentários, experiências e como você tem visto todo esse manejo aí com relação à polifarmácia, você que certamente atende pacientes que talvez todos tenham aí o uso de polifarmácia, então conta um pouquinho, por favor, como vem sendo a sua experiência. Deixa eu só parar a gravação. Pronto.